Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa última unidade da disciplina de Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software, onde nós estávamos falando sobre a arquitetura orientada a serviços, mais especificamente o desenvolvimento orientado a serviços, e nessa unidade nós vamos falar sobre microserviços. O nosso conteúdo da unidade, nós abordaremos microserviços, conceitualmente, sobre a criação deles utilizando o Docker, as aplicações para microserviços, para utilização em microserviços, fazer um comparativo da granularidade em relação a microserviços, comparando com a arquitetura monolítica e também com a arquitetura base, né, da orientação a serviços, os benefícios e os desafios da utilização de microserviços. E, por fim, nós vamos finalizar toda a ideia daquele estudo de caso que em todas as unidades eu venho abordando, que é a implementação de um sistema de gerenciamento de tarefas. E, por fim, aqui a gente vai tratar sobre como implantar microserviços nesse sistema sugerido para estudos de caso da nossa disciplina. Então, vamos lá. O que é microserviços? O nome, intuitivamente, já dá uma ideia para a gente de que são serviços muito pequenos, né? E, basicamente, é isso, né? Mas essa característica imputa alguns novos conceitos, alguma mudança nessa abordagem toda de implementar arquitetura orientada a serviços. Então, microserviços, ela é uma arquitetura de desenvolvimento de software que decompõe a aplicação monolítica em pequenos serviços independentes. A ideia é favorecer a escalabilidade, a manutenção e favorecer uma implementação ainda mais ágil, né? Então, ele é basicamente o que nós vemos na arquitetura orientada a serviços. O diferencial, nesse caso, é que quando nós falamos de microserviços, nós estamos falando em unidades mínimas, de uma granularidade em termos de funcionalidade a menor possível, levando em consideração todas aquelas características que eu havia comentado na unidade anterior, né? Principalmente as questões de interoperabilidade, independência de plataforma, disposição das funcionalidades e tudo mais. O grande diferencial mesmo em relação à abordagem comum da orientação a serviços é esse tamanho, né? O tamanho da funcionalidade, a quantidade de funcionalidades que vão ser ofertadas por meio de um serviço que é muito pequeno. Então, ele tem uma funcionalidade muito especializada, muito específica. E isso, obviamente, traz novos desafios, existe uma infinidade de benefícios, e aí a gente tem que tratar e entender quais são esses desafios e como que a gente lida com esses desafios. Então, vamos lá. Microserviços, ele é um subtipo, né, uma subabordagem da arquitetura orientada a serviços. Tá? O objetivo, no caso dos microserviços, é a atomicidade do serviço. Se nós pensarmos num serviço comum, né, da arquitetura orientada a serviços, ele constitui, como eu havia comentado na unidade anterior, de um serviço que provê, né, que vai fornecer um objetivo de negócio. Geralmente, uma funcionalidade pode até ser específica, mas ela é uma funcionalidade completa em si, que muito provavelmente vai ser utilizada em uma organização, em uma empresa, enfim, a aplicação que utiliza esse serviço, ela vai utilizar esse serviço para atingir uma meta de alto nível dentro de uma organização, enfim, dentro do objetivo daquele software da qual o serviço está implantado ou é utilizado, né? E essa é o grande diferencial quando nós pensamos na arquitetura orientada a serviços em si e na microserviços. A microserviços, ela tem esse objetivo de buscar a atomicidade destes serviços, ou seja, o objetivo final da utilização de microserviços é tornar o serviço o menor possível, né? E essa característica em relação a microserviços acaba tornando ele ainda mais modular, né, e escalável. Essa
característica de composição e orquestração, quando se utiliza uma técnica de microserviços, ela melhora ainda mais a capacidade que já existia, né, na composição e na orquestração de serviços de um modo geral, a tornar aquele sistema altamente modular, de forma que ele pode ser melhor adaptado e escalado do que um que não utiliza uma abordagem de microserviços. Essa abordagem, ela também acaba fornecendo uma maior descentralização do que comparado a uma abordagem tradicional ainda orientada a serviços e, consequentemente, também uma distribuição maior do que quando se verifica numa abordagem tradicional também. Pensando em SOA, a SOA é uma abordagem muito mais abrangente da orientação a serviços, enquanto que o microserviços ele é um tipo, uma implementação, um subtipo dessa abordagem que é mais específica, se destacando então pelo aumento ali da modularidade e a autonomia destes serviços. E aí vem uma ferramenta que é muito comum quando nós começamos a falar não só sobre microserviços, mas sobre a arquitetura orientada a serviços em si. De antemão, eu já aviso que existem diversas outras ferramentas que têm esse mesmo objetivo, o que nós chamamos de containerização, né? Que é a ideia de você encapsular um ambiente para tornar ele disponível. E isso é muito útil, tanto no desenvolvimento orientado a serviços ou no desenvolvimento de maneira geral, porque a ferramenta não é específica para microserviços e nem para arquitetura orientada a serviços, mas ela casa muito bem com as características, né? O Docker, ele é uma plataforma que vai ajudar muito e simplifica muito quando nós falamos de desenvolvimento, distribuição e a execução de aplicativos em forma de containers, né? A gente chama de containerização, né, de container, porque ele tem essa ideia. Nós encapsulamos todo um ambiente virtual que ele pode ser distribuído e executado, muito utilizado também no desenvolvimento, para permitir que nós façamos a virtualização. Lembrando que não só no ambiente web, no mundo real, né, mas também a arquitetura orientada a serviços, ela tem essa característica de disponibilização desses serviços de forma independente, em plataformas diferentes, em ambientes diferentes, com configurações distintas, linguagens distintas. E o que une tudo isso é algum tipo de rede de comunicação. No nosso caso, a gente está falando da internet, por exemplo, tá? Mas, principalmente, um aluno de graduação, um pesquisador ou alguém que não tem uma infraestrutura disponível, ou mesmo tendo uma infraestrutura disponível, se a gente estiver falando de uma equipe desenvolvendo uma aplicação em uma pequena, média ou mesmo uma grande empresa, existe essa necessidade de se compactar, né, de encapsular esse ambiente e fazer essa simulação ou utilização, no caso. Então, a gente usa esses containers, né, para virtualizar, para simular esse ambiente com essa configuração, principalmente quando nós falamos de microserviços, onde nós distribuímos e disponibilizamos essa gama, essa quantidade gigantesca de pequenos serviços, e eles ainda possuem as mesmas características da abordagem padrão, de independência e interoperabilidade. A ideia do Docker é proporcionar, então, uma abstração mais eficiente de toda essa infraestrutura e permitindo que haja uma portabilidade em diferentes ambientes. E isso é muito interessante, porque é o seguinte, ele abstrai todo o detalhamento que se tem na configuração do ambiente da onde aquele serviço, daquele microserviço, está ou vai ser hospedado, ou vai ser disponibilizado. Isso é muito útil, porque permite que o desenvolvedor foque no desenvolvimento e não na infraestrutura subjacente a esse desenvolvimento, seja no desenvolvimento em si, como também na implantação. Como que a gente cria microserviços utilizando o Docker? Quais são as características que essa ferramenta vai nos permitir
vai nos dar, né, para que a gente consiga fazer a construção dos microserviços de maneira muito mais eficiente do que se não utilizasse uma ferramenta como ela. Tá? Então, existem algumas características que são bem interessantes de se frisar em relação à utilização dela. Tá? A questão de isolamento e portabilidade. Então, quando a gente fala de um container Docker, né, a gente está falando de um ambiente isolado, tá? E esse isolamento vai acabar garantindo que o microserviço ele seja executado nesse ambiente independente, que é aquela característica que nós buscamos quando nós falamos de serviços em geral. Isso aí acaba evitando conflitos, principalmente de dependências que podem existir em ambientes diversos, em ambientes onde cada microserviço ou cada serviço possui dependências e características distintas entre si. Tá? Essa capacidade de isolamento, ela acaba garantindo muito mais consistência. E sempre vai ser tanto no desenvolvimento quanto na implementação. A outra questão de portabilidade em relação ao Docker é que os microserviços eles podem ser movidos muito facilmente para diferentes tipos de ambiente de desenvolvimento, de teste ou de produção, já que a ferramenta é que abstrai todo esse detalhamento, né? E um outro quesito que é interessante a utilização aí da ferramenta do Docker para microserviços e arquitetura orientada a serviços é a questão da padronização do ambiente. Então, com o Docker, a gente consegue definir e compartilhar uma configuração de ambiente para cada um dos microserviços que estão desenvolvidos ou que vão ser fornecidos, né? Geralmente em um arquivo de configuração JSON, como esse, por exemplo, que vocês podem ver no slide. E isso acaba ajudando a padronizar e evitar problemas daquele tipo, por exemplo, funcionou na minha máquina, né, que é muito comum. E como ele vai garantir esse ambiente padrão, com configuração padronizada, ele tem que funcionar em todas as máquinas, porque a máquina, teoricamente, né, é a mesma. Existe também um rápido provisionamento, porque os containers Docker, eles podem ser iniciados e encerrados muito rapidamente, né? Isso acaba facilitando prover, né, um provisionamento mais dinâmico dos microserviços conforme eles são necessários. Isso também acaba melhorando a questão da escalabilidade, que a gente vai falar mais à frente. Outra questão muito interessante é o gerenciamento de dependências. O gerenciamento de dependências é a capacidade de se empacotar as dependências, as bibliotecas, aquilo da qual aquele microserviço ou qualquer outra, né, qualquer outro tipo de abordagem de desenvolvimento que você esteja utilizando com o Docker, ele funciona da mesma forma, onde você empacota, né, você agrupa todas essas dependências que são necessárias para o microserviço. Elimina a necessidade de ficar se configurando manualmente os ambientes em diferentes máquinas, né? E aí, se você lembrar do rápido provisionamento e da padronização do ambiente, você já vai percebendo que existe uma gama de benefícios bem interessantes. A escalabilidade. A escalabilidade é como o Docker ele tem uma arquitetura bem leve, ele facilita a execução de muitas instâncias desse ambiente, muitas instâncias de ambientes diferentes também, tá? De microserviços. Se pensando em microserviços, há a disponibilidade muito grande de diferentes ambientes, maior ainda do que em uma abordagem tradicional da orientação a serviços. E quando a gente utiliza alguma ferramenta de orquestração, que é essa nossa característica muito comum da orientação a serviços, que é a forma como nós agrupamos e compomos os nossos serviços para prover uma funcionalidade de maior nível, para se atingir um objetivo de negócio, ou um objetivo na qual aquele software em si foi criado, existem outras ferramentas, como o Compose, que é do Docker Compose, ou a Kubernetes, que vocês podem ter visto em alguns artigos aí pela internet, que vão ajudar a escalar automaticamente os serviços conforme houver necessidade deles. Outra questão muito parecida com o gerenciamento de dependência, que é a questão do versionamento. Então, o Docker, os containers Docker, eles podem ser versionados assim como um código, assim como qualquer artefato que está em um controle de versão,
permite, então, que a gente construa diferentes versões de um container para o microserviços, e eles podem coexistir, né, com diferentes configurações, né, e eles podem ser implementados e facilmente providos ou provisionados, ou a gente chama de subir uma máquina, né, subir uma máquina virtual, com aquelas características, assim como facilita também o que nós chamamos de rollback, né, que é, aconteceu algum problema de configuração, ou enfim, nós precisamos daquela configuração de ontem, né, ou anterior, então a gente faz um rollback de maneira muito mais controlada. Outro quesito, que aí também é muito importante, é a questão de comunidade e de ecossistema. Então, principalmente o Docker é uma ferramenta que é muito utilizada no desenvolvimento, independente da ser abordagem orientada a serviços ou não. Existe uma grande comunidade de desenvolvedores que utiliza. Existe, portanto, né, junto com essa grande comunidade, existe um ecossistema muito grande, muito robusto, e uma variedade gigantesca de imagens. Imagens é uma configuração de uma máquina, de um ambiente, né? Que é pronto para utilização. E muitas das vezes nós podemos, por meio desses arquivos de configuração, personalizar cada uma dessas máquinas. Então, acaba enriquecendo bastante todo o ecossistema envolvido com essa ferramenta, que vai ao encontro aí de toda a característica que nós estamos falando da arquitetura orientada a serviços, e principalmente quando nós falamos de microserviços em si, que tem essa característica de ter uma granularidade menor. Portanto, se nós fizermos uma comparação com uma abordagem que não se pensa na atomicidade, né, a necessidade de ferramentas automatizadas para se permitir criar um ambiente de desenvolvimento, de teste, mesmo de implantação, é extremamente importante, ainda mais quando se fala de microserviços. Como que funciona, então? Quais são as aplicações de microserviços, né? Como que é uma aplicação de microserviços? Uma aplicação utilizando microserviços, ela é uma aplicação que tem como sua composição a utilização de pequenos serviços, né? Por isso que são os microserviços. E cada um desses microserviços, ele fica responsável por uma função muito específica, muito especializada, de toda essa gama de funcionalidades da qual esse software está sendo desenvolvido, da qual essa aplicação está sendo desenvolvida. E assim como os serviços de maneira geral, eles se comunicam entre si por meio de APIs, redes, principalmente que geralmente os microserviços eles podem estar em sistemas distribuídos, em ambientes distribuídos, em locais distribuídos, e eles vão precisar aí de um tipo de protocolo de comunicação para a comunicação entre si. Microserviços, né? Vendo ele do lado olhando a granularidade, né, desses microserviços e fazendo aí um microserviços versus uma arquitetura monolítica. E aí, no meio disso aí, eu trouxe ali para vocês a abordagem padrão da arquitetura orientada a serviços. Então, quando a gente pensa, se vocês prestarem atenção ali na imagem, né, um sistema monolítico, esse primeiro ali, ele representa uma totalidade das funcionalidades, e essas funcionalidades, elas todas estão em um mesmo artefato, em um mesmo ambiente, enfim, todos os componentes, se a gente pensar dessa forma, por mais que ele seja monolítico, internamente ele contém ainda alguns componentes, mas todo ele, né, toda essa única pedra, ele faz parte de uma única aplicação que está em um único ambiente, e tudo está tudo junto, né, tudo acoplado um ao outro. Ele se comporta como um ambiente só, como um indivíduo somente, né? Então, toda a aplicação ela é desenvolvida e implantada como uma única unidade. Tá? E ele tem algumas características, né? A arquitetura monolítica, ela tem o que nós chamamos de um acoplamento muito forte. Na verdade, é um acoplamento extremamente forte porque ele é uma unidade só. Então, tudo está interligado. Tudo é ele mesmo. Né? Então, todos os componentes, eles estão fortemente acoplados. E isso significa que fazer alguma alteração
aplicar alguma alteração, seja correção, atualização, adaptação, incluir novas funcionalidades, o que for, sempre vai mexer em todo esse bloco, sempre vai mexer em toda essa unidade. Tem o que nós chamamos de escalamento vertical. Escalamento vertical é que significa o seguinte: quando se tenta aumentar a capacidade dessa aplicação, é necessário, então, fazer um escalamento vertical, ou seja, há necessidade de adicionar mais recursos computacionais naquele ambiente, né? Porque, geralmente, essa aplicação ela está em um único servidor, ela está em um único ambiente, ela não está distribuída. E a ideia da implantação única, né? Qualquer tipo de atualização, correção, ela afeta toda essa aplicação. Isso geralmente vai requerer que a gente faça uma implantação única, ou seja, para alterar, atualizar, retira-se do ar essa unidade, reimplanta essa unidade e tudo mais. A gente só pode fazer isso de forma única, exclusiva, né? No meio, eu trago ali uma ideia de como seria essa mesma abordagem, pensando na arquitetura orientada a serviços de maneira geral. Então, de maneira geral, há uma quebra, então, dessa funcionalidade dessa aplicação em funcionalidades de um nível maior, mas ainda assim menores funcionalidades, que precisam se somar para realizar essa mesma atividade que um sistema monolítico, por exemplo. Então, ele trouxe um conjunto de funcionalidades no caso do SOA. Tá? E para fazer o SOA fazendo essa ponte aí para microserviços. Porque a ideia do microserviços é, então, pegar esse conjunto de funcionalidades e dividir ele de forma o mais atômica possível. De forma que cada um desses microserviços vão prover funcionalidades mínimas, né? Que, obviamente, vão ser orquestrados e compostos para que consiga oferecer essa mesma funcionalidade de nível maior e atingir esse mesmo objetivo do software que está sendo criado ou implantado. E aí, comparando com a arquitetura monolítica, a microserviços ela tem uma abordagem muito mais descentralizada. Então, os microserviços, como essas pequenas unidades, elas são independentes, elas são desenvolvidas, implantadas de maneiras independentes, elas podem, por exemplo, sofrer um dimensionamento de forma separada. Existe também o que nós chamamos de desacoplamento, ou um baixo acoplamento, né? Em comparação a um acoplamento forte, no caso do monólito, por exemplo. Esses microserviços, eles são projetados já para serem executados de forma independente. E isso reduz o acoplamento dele, porque, pelo menos em teoria, ele não depende dos outros serviços. É bom deixar claro que a aplicação ela vai sim depender da composição ou da orquestração desses microserviços e tudo mais. Mas aqui a gente está falando especificamente de um microserviço em si. Existe também em relação à arquitetura monolítica, ao escalamento horizontal, né? Então, quando houver a necessidade de se ampliar a capacidade dessa aplicação que utiliza isso de microserviços, a gente pode fazer, por exemplo, adicionando novas instâncias, adicionando novos ambientes desses microserviços, conforme houver a necessidade. Então, isso permite que a gente consiga, de forma horizontal, sem a necessidade de se aumentar a capacidade física desse ambiente, a gente consegue, de forma virtual, aumentar a capacidade desses microserviços de prover a sua funcionalidade, simplesmente instanciando novos ambientes. E aí, lembrando daquelas características do Docker, por exemplo, isso é muito mais fácil de se fazer. E também a implantação independente. A implantação independente significa que cada microserviço ele pode ser implantado, instanciado, executado, independentemente dos demais, independentemente dos outros, pensando nesse ambiente a qual ele está implantado. Então, isso possibilita que a atualização possa acontecer, a modificação, a atualização, as correções, elas possam acontecer sem que haja sem que seja afetado a aplicação como um todo. Né? Obviamente que isso depende muito da aplicação, de como esse microserviço está sendo utilizado, mas é muito mais fácil de se gerenciar, é possível de se gerenciar isso, o que não é possível, por exemplo, pensando numa arquitetura monolítica.
Quais são os benefícios, então, de utilizar microserviços? A abordagem de microserviços, ela acaba fornecendo benefícios como escalabilidade, flexibilidade, facilidade de manutenção e de implementação das novas funcionalidades. Essas aplicações em microserviços, elas são especialmente adequadas principalmente para ambientes dinâmicos, ambientes, organizações ou objetivos, né, de negócio que alteram ou que são modificados muitas vezes, muito rapidamente. Então, se vocês analisarem, é muito parecido com quase tudo que nós utilizamos hoje em dia, né? Quase todos os tipos de aplicação que nós utilizamos hoje em dia, em que cada dia surge uma nova tecnologia, uma nova forma de se fazer alguma coisa, e isso acaba impactando, enfim, em diversas aplicações. Então, justamente onde nós precisamos fazer ou lidar com essas mudanças frequentes e principalmente com escalabilidade horizontal, a necessidade de se aumentar a capacidade de processamento, capacidade de acesso de determinada aplicação, sem que eu tenha que parar essa aplicação, né, por algum motivo, e colocar ela para rodar novamente. E quais são os desafios que nós enfrentamos quando nós resolvemos utilizar essa abordagem baseada em microserviços, né? Mesmo fazendo uma implementação muito bem sucedida de uma aplicação de microserviços, ela também apresenta diversos desafios. O maior desafio ali está em como lidar com a gestão de complexidade de comunicação entre microserviços. Como ele tem uma atomicidade maior, se comparada a uma abordagem básica da arquitetura orientada a serviços, há um aumento da complexidade de comunicação, visto que nós temos mais serviços, que são esses pequenos serviços disponibilizados para uma aplicação. Então, a gestão dessa complexidade de como a comunicação se dá no caso de microserviços e a coordenação das operações, a orquestração de como essas operações, como esses serviços são chamados, concatenados, qual é a ordem, enfim, né, dessas chamadas a esses microserviços, ela acaba se tornando muito mais desafiadora do que uma abordagem tradicional de SOA. E há necessidade ainda de se garantir que, com essa complexidade maior de comunicação e de coordenação das operações, que essa aplicação ainda contenha, né, uma consistência de dados, principalmente pensando em um ambiente que provavelmente tem uma distribuição virtual, lógica, geográfica, de rede muito maior ainda. E aí, como superar, então, esses desafios? As maneiras mais práticas aí de superar esses desafios encontrados na utilização de microserviços é utilizar todas as práticas adequadas de design, de projeto dos microserviços, seguindo toda a abordagem que a engenharia de software já provê para a gente. A utilização, principalmente de containerização, né, de ferramentas de containerização e de ferramentas de orquestração, e utilizar as boas práticas de DevOps. Lembrando de DevOps que eu comentei lá na nossa primeira unidade, eu fiz um comentário sucinto sobre o que é DevOps. O DevOps é a ideia de que nós trabalhamos com abordagens de desenvolvimento e operações, de forma que o desenvolvimento, a implantação, o teste, todo esse processo de desenvolvimento de software, ele aconteça de forma integrada e de forma contínua. Então, existem diversas ferramentas, diversos materiais que vocês podem estudar. Eu indico que vocês, sempre que possível, dê uma olhada em DevOps. É uma área muito interessante, não só para microserviços, né, para toda essa ideia de desenvolvimento de software em si. Para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso estudo de caso. Então, cada uma das unidades, eu trouxe alguma pequena tarefa para que vocês fizessem relacionadas àquele primeiro software de gerenciamento de tarefas que eu sugeri que vocês realizassem. Então, lá desde a primeira unidade, eu desenvolvi um material base, uma aplicação base de gerenciamento de tarefas. Ele funciona, né? Como vocês devem ter se lembrado, lá no comecinho, ele não tem, né, um ambiente visual que vocês ficaram de construir aí para o módulo 1.
ele não tinha explicitamente divisão em nenhum tipo de arquitetura baseada em camadas, ou no caso, como eu solicitei, utilizando o MVC, então, a arquitetura Model View Controller. Por mais que nós utilizávamos diversos componentes, eles foram componentes que nós reutilizamos, seja do Node ou de qualquer outra ferramenta que vocês tenham, para quem resolveu fazer em uma outra tipo de plataforma. E agora, né, na última unidade, eu tinha solicitado a separação em termos de funcionalidades que podem ser divididas em serviços. A minha indicação nesse momento é o seguinte: para cada uma dessas funcionalidades que vocês identificaram, façam, então, a construção em microserviços independentes. Se aquela funcionalidade que você separou, né, ou aquelas funcionalidades que vocês separaram da aplicação, ela for uma atividade que é subdividida em mais funções, eu sugiro que vocês façam ainda mais essa subdivisão, pensando que cada uma dessas funções e funcionalidades podem ser providas em um microserviço. Tá? Implemente, então, uma comunicação assíncrona entre esses microserviços, utilizando uma ferramenta de orquestração para gerenciar a implantação e a escalabilidade destes microserviços. Só lembrando que, lá na curadoria de vocês, eu deixei diversos links em todas as unidades, em todos os módulos, com as ferramentas que vocês podem utilizar. Adianto que há necessidade, sim, de um estudo em cada uma das ferramentas, de leitura, principalmente nos manuais e nas documentações das ferramentas que vocês estão utilizando. E não só nas ferramentas, mas também no nosso próprio estudo de caso. Por mais que nas gravações eu tenha mostrado para vocês quais funcionalidades e quais tarefas vocês devem realizar, eu preciso que vocês sempre deem uma olhada no material que eu deixo disponibilizado. Então, lá naquele site que vocês, ele vai estar na curadoria, mas em cada um dos slides eu sempre deixei ali o mesmo link, vocês vão encontrar um material um pouco mais completo, mais rico de informações sobre o estudo de caso de vocês. Tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada para completar esse estudo de caso, e há um resumo de todas as tecnologias e tudo aquilo que vai ser feito durante todo o estudo de caso, né? Desde os requisitos iniciais e os demais que vão ser inseridos em cada uma das videoaulas, né? Lembrando sempre de olhar o material e olhar também o repositório. Tá? Neste repositório tem tanto a aplicação funcional, né, quanto qualquer outro material que eu indicar para vocês que vocês podem utilizar, o que eu já tenho indicado para a criação e a finalização desse estudo de caso. É interessante na nossa disciplina, porque vocês conseguem aplicar na prática esses conceitos que foram mostrados durante as videoaulas de forma muito teórica. Então, é muito importante para fixar o conteúdo que vocês viram ao longo dessa disciplina. Então, pessoal, essa foi a nossa última unidade, né? Então tem a nossa referência, e eu desejo a todos vocês bons estudos e um bom curso.